Que Deus abençoe tanto ouvir quanto falar. Amém. Para iniciar, eu gostaria de compartilhar a seguinte história com vocês. Prestem bastante atenção. Um homem e uma mulher estavam casados por mais de 60 anos. Uma vida inteira compartilhando todas as coisas, sem segredos entre eles, exceto por uma caixa de sapato que a mulher guardava em cima do guarda-roupas. Desde o casamento, ou seja, fazia muito tempo. Ela pediu ao marido que nunca abrisse aquela caixa, e ele a respeitou nisso. Mas um dia a mulher ficou muito doente, e o médico avisou que ela não sobreviveria. Diante da situação, o homem pegou a caixa e levou-a para a mulher na cama. Ela concordou que era hora dele saber o seu segredo. E ele ficou realmente surpreso ao ver lá dentro um extrato bancário com milhares de reais na caderneta de poupança da sua esposa. 2 bonecas de crochê. Ela pegou uma das bonecas na mão, olhou-a com carinho e disse: "Quando nos casamos, minha avó me ensinou que o segredo de um casamento feliz é nunca ficar brigando por nada. O segredo de um casamento feliz é a paciência e a perseverança. Na hora da raiva, era melhor eu fazer bonecas de crochê, ao invés de ficar discutindo, ou até mesmo brigando com você." O esposo ficou tão emocionado que teve que conter as lágrimas, enquanto pensava: somente 2 bonecas? Ela ficou com raiva de mim somente 2 vezes em todos esses anos de vida e amor? Que lindo! "Querida", perguntou ele, "e esse dinheiro todo, o que é?" "Ah", disse ela, "são umas economias que eu fiz com a venda das bonecas." Existem muitas coisas na vida que necessitam da nossa paciência e da nossa perseverança. Concordam? Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas. O trânsito, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos e a nossa igreja. Basicamente, tudo o que rege a nossa vida precisa de paciência. E não é pouca, não. Precisa de muita paciência. Nós estamos no início do ano. E a nossa vida, aos poucos, vai voltando ao normal, vai se encaixando. E olhando para o ano de 2023, o que você espera de si mesmo? Já te fez essa pergunta hoje? Neste novo ano, o que tu espera de ti mesmo? Como você deseja se relacionar com o seu próximo? Como você deseja tratar o outro? E o mais importante de tudo, como é que você deseja se relacionar com Deus? Você deseja ser mais calmo, mais forte, mais paciente, ou até mesmo mais perseverante nas promessas de Deus? Convido você a acompanhar atentamente o texto previsto para hoje, que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. Vocês podem aqui acompanhar projetado. Passo a ler então. "Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia."
Tiago é uma carta destinada para todos os cristãos, diferente da carta de Romanos e de Coríntios, que tem como destino as suas próprias comunidades. Em Tiago é possível perceber que a carta diz diretamente para mim e para você o que a gente tem que fazer. Ela é direta e reta. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. A nossa geração atual, pelo menos eu observo na minha, demonstra que cada dia é difícil ter paciência, é difícil esperar. Ao contrário das gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, nos tornamos pessoas que exigem respostas e resultados imediatos. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para hoje, é para agora. E eu me identifico muito com isso. A gente não tem paciência de esperar as coisas. Não gostamos de esperar, pois nos falta paciência. As pessoas querem que o tempo passe o mais depressa possível. Que as férias cheguem, que o final de semana comece, que o ano termine. O texto que acabamos de ler nos convida a desacelerar, a pisar no freio. Ser paciente é esperar, mas não é esperar que o amanhã chegue depressa. Ser paciente é confiar que tudo, absolutamente tudo acontece no tempo de Deus. E que bom, se acontecesse no nosso tempo, acho que não seria nada bom. Tudo acontece no tempo de Deus. O versículo 8 diz o seguinte: sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não sei vocês, mas eu não sei o dia, a hora, o momento em que Jesus voltará. Mas a certeza que a gente obtém deste texto é de que ele vai voltar. Eu imagino que você já tenha ouvido isso muito, mas eu gosto de enfatizar. Ele vai voltar. Essa é a nossa maior certeza. Tiago nos pede por paciência, enquanto a vinda de Cristo não acontece. Pois este é um tempo precioso de parar e reavaliar a nossa vida. Parar e reavaliar o que nós temos feito como cristãos. A palavra que foi traduzida por sejam pacientes, ali no versículo 7, no grego, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, significa esperar pacientemente. Ela descreve uma atitude que pode suportar a demora e o sofrimento, sem desistir, sem cansar e sem desanimar. Que palavra exigente, hein? Sem desistir, sem cansar e sem desanimar. Esperar pacientemente é saber que a volta de Jesus pode demorar e que nós podemos sofrer por aquilo que nós cremos. Mas, sobretudo, esperar pacientemente é nunca desistir daquilo que nos é dado, que nos é presenteado através do Espírito Santo. A fé. Nossa tarefa é esperar com ânimo e coragem até que Cristo volte e nos leve com Ele para a eternidade. Mas enquanto você e eu esperamos pela volta do nosso Senhor, o que nós temos feito? O que nós temos feito enquanto esperamos pelo nosso Senhor? Nós temos conhecido esse Senhor que nós esperamos, que nós falamos tanto na igreja? Nós esperamos com medo ou com alegria a volta do Senhor? O início de um novo ano é um momento precioso e que pode levar a gente a profundas reflexões. Eu quero que vocês levem essa pergunta para casa. O que temos feito?
neste tempo? Como nós temos vivido a nossa fé? Tiago também nos dá algumas dicas de como fazer isso. E eu vou falar para vocês. Vou passar o segredo aqui. Os versículos 10 e 11 dizem o seguinte: lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. A partir desse texto, nós podemos observar que existem 3 exemplos bem importantes de paciência: o agricultor, os profetas e o nosso querido Jó. O agricultor é o exemplo de paciência porque ele aguarda o precioso fruto da terra até receber as chuvas. Sem chuva, ele não consegue fazer nada. Aquele que planta deve ter paciência, afinal, a colheita não é instantânea, não é do dia para a noite. Demora até que se chegue o dia de obter o que se plantou. O trabalho do agricultor não é só plantar e ficar esperando de braços cruzados. Ele deve cuidar da sua plantação. Ele deve zelar pela sua plantação. Caso não venha chuva, o que ele tem que fazer? Se não chove, o que ele faz? Tem que molhar, exatamente. Ele tem que regar. Ele tem que cuidar com os bichos que vêm para comer e para destruir essa plantação que ele tem cuidado com tanto esmero. Mas o que isso nos ensina sobre a fé? O agricultor tem que esperar pacientemente até que chegue o dia derradeiro de sua colheita. Mas ele não pode ficar parado nesse tempo. De igual forma, nós temos que esperar pacientemente até a volta de Jesus. Mas sem ficar parados. Nós somos chamados a sermos servos de Cristo, anunciando a salvação e a vida eterna que Ele nos oferece. Esperar pacientemente é agir por meio da nossa fé, colocando ela em prática. É muito bom quando nós viemos no culto, ouvimos a palavra, cantamos, mas o que nós temos feito na prática com isso? Quem nós temos atingido com o que nós ouvimos aqui? Nós impactamos pessoas com quem nós somos? Com o que nós ouvimos aqui? Um outro exemplo de paciência são os profetas, pois eles eram instrumentos nas mãos de Deus. Eles falavam em nome do Senhor e denunciavam aquilo que o povo estava fazendo de errado. Os profetas anunciavam o juízo que Deus mandaria ao povo, caso não se arrependessem e mudassem de vida. O texto de Tiago diz que os profetas eram pacientes diante do sofrimento. Em grego, a palavra que foi usada para descrever o sofrimento é o ato de suportar perseguições e realizar atos de coragem. Os profetas eram pacientes diante daquilo que podia acontecer. Essa perseguição acontecia porque eles falavam em nome do Senhor e eram obedientes a Deus. Eles falavam para o povo: não, isso aí está errado, isso aqui não está certo. Vocês têm que fazer o que Deus manda. Vocês não podem seguir a intuição de vocês, a cabeça de vocês. Vocês têm que seguir o que Deus fala. E esperar pacientemente é permanecer firme, mesmo quando as coisas não vão bem. É muito fácil nós perseverarmos quando as coisas estão boas, quando está tudo show, quando a família está bem, quando o emprego está bom, quando a família está assim, alavancada, quando o emprego está ótimo, quando os amigos estão com saúde, é muito fácil. Mas e quando a coisa está feia, quando a coisa está preta? E aí? É fácil suportar? Por último, o texto nos dá o exemplo da paciência de Jó. Ele era um homem íntegro, que temia a Deus. E ele tentava se desviar do mal. Jó era muito rico, possuía muitos animais, tinha sua família e uma ótima saúde. Porém, ele perdeu toda a sua riqueza, seus filhos, sua família. Ele acabou ficando muito doente com tumores dos pés à cabeça.
Jó passou por maus bocados. E aí você pode me perguntar, Joana, mas o que ele fez? Ele provavelmente desistiu, né? Não. Ele foi um exemplo de paciência. Jó suportou pacientemente o seu sofrimento. Ele reclamou com Deus e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas nunca, em nenhuma circunstância, perdeu a sua fé. Ele confiou no Senhor perante as adversidades. A vinda do Senhor exige perseverança, e isso é fato. Jamais podemos abandonar a nossa fé, porque até que Ele venha, Cristo é a esperança que nós precisamos anunciar para o mundo, para o nosso próximo, para a nossa família. Mas como nós podemos fazer isso? Através do nosso exemplo pessoal. O nosso falar, o nosso agir e o nosso ser. Fale como quem tem fé. Haja como quem tem fé e seja como quem tem fé. Esperar pacientemente é um exercício diário da nossa fé e do nosso amor por Deus e pelo próximo. Não apresse a sua vida. Não viva no automático. Desacelere. Recomece quantas vezes quiser, mas sempre na presença do nosso Senhor. Pois este sim, meus irmãos, é um caminho que vale a pena seguir. Não desanimem. E esse é o meu desejo e o desejo de Deus para as nossas vidas hoje. Amém. Como igreja de Jesus, nós não devemos viver fechados em nós mesmos, pensando somente no nosso umbigo, no nosso bem-estar, mas nós somos chamados a interceder e entregar diante de Deus situações e pessoas que carecem do cuidado e da proteção de Deus. Por isso, assim como nós estamos, vamos ter uma palavra de oração. Deus de amor e de bondade, chegamos diante de Ti para Te agradecer por essa pregação. Obrigada que Tu falas conosco por meio da Tua palavra e que podemos ser fortalecidos na fé e na certeza da salvação em Cristo. Que essa palavra aqui proclamada frutifique na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. A palavra proclamada não tem a função de acariciar o nosso ego, mas a Tua palavra aponta e denuncia o nosso pecado e nos mostra que a verdadeira salvação está na morte e ressurreição de Jesus. Que possamos sair deste culto realmente incomodados, tocados e pensativos. E por isso Te pedimos que Tu envies o Teu Santo Espírito para nos moldar conforme a Tua vontade para a nossa vida. Querido Deus, mais um ano está iniciando e temos tantas oportunidades, tantos caminhos nos são apresentados, mas nós queremos Te pedir que Tu nos ajudes a trilhar o único e verdadeiro caminho que vale a pena seguir, o caminho da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé, esperando pacientemente até a volta de Jesus. Senhor, entregamos diante de Ti pessoas e situações que precisam do Teu cuidado de forma especial. Lembramos de pessoas que sofrem por não terem um lar, uma casa, Senhor. Pessoas que sofrem por causa da fome. Pessoas que sofrem por não terem condições básicas para viver. Pessoas que sofrem com os diversos tipos de vícios, Senhor. Entregamos diante de Ti pessoas da nossa comunidade que sofrem por causa da depressão, da solidão, pessoas que estão doentes, enlutadas, acamadas. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui hoje e abençoe também aquelas pessoas que não puderam vir. Tu conheces, querido Deus, a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações e as nossas alegrias. Ajuda-nos a reconhecer a Tua presença constante na nossa vida. Restaura a saúde e concede cura a quem passa por enfermidade, se assim for a Tua vontade. Lembramos da nossa comunidade e todos os trabalhos que temos feito aqui. Que possamos servir no Teu reino, sendo igreja que trabalha, rendendo toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Cuida, Senhor, do nosso país, da nossa nação, e o nosso pedido é que seja feita a Tua vontade. E tudo mais que temos no nosso coração, entregamos diante de Ti, quando juntos oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos receber da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós ainda queremos cantar o último hino, o hino Bênçãos Virão sobre ti. E eu te convido para que você permaneça de pé e que você realmente peça para que Deus derrame da sua bênção também na tua vida. Cantemos ao nosso Senhor. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Vamos na paz de Deus, sirvamos a Ele com alegria. Eu desejo uma feliz e abençoada semana a todos nós. Nós vamos nos despedir de vocês na saída. E antes de sair, dá um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja a ela também uma abençoada semana.